abrir comigo, por favor, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Espírito Santo de Deus, nós pedimos nessa hora, Senhor, que o Senhor venha sobre cada um, sobre cada coração, Deus, que está desejoso de ouvir a Tua palavra nessa noite, Senhor. A Tua palavra diz, Deus, que o farto, ele pisa favos de mel, mas para aquele que está faminto, até o amargo é doce. Senhor, pois em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é que os corações estejam famintos pela Tua palavra, estejam querendo receber alguma coisa de Ti nessa noite, Deus. Que em nome de Jesus a Tua palavra, que separa junta de medula, entre em cada coração, repreendendo o mal, curando os enfermos, restaurando, Deus, os entristecidos. Que em nome de Jesus a Tua palavra encontre um lugar no nosso coração, um lugar de transformação, um lugar de bênção, um lugar de cura. Que essa palavra, Deus, não seja letra, mas que seja vida em cada coração e que gere em nós, Deus, consequências para a vida em Ti, Senhor, a vida pelo Teu Espírito. É assim que nós te clamamos, em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Só o versículo 8. Esse versículo é bastante conhecido e ele fala sobre graça. Né? E se vocês estivessem aqui no presencial, eu ia perguntar o que é graça. E eu tenho certeza que a primeira coisa que a primeira pessoa ia falar era favor imerecido. Né? A gente escuta isso em todo lugar. O que é graça? É um favor que não se merece, né? Um bem que é feito por alguém que não merece. Ok, tá certo. E eu queria hoje falar um pouco dessa graça, que é um tema muito falado, já muito pregado, já muito ouvido, já muito debatido e pouco vivido, infelizmente. E eu queria aqui humildemente trazer um pouquinho para nós falarmos sobre essa graça. Nós lemos aqui, né? Vou ler de novo, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí eu queria trazer uma história para a gente estudar um pouquinho junto aqui sobre essa graça. E essa história está lá no livro de Mateus, no capítulo 19. Mateus 19, a partir do versículo 16. Enquanto você vai achando, eu já vou começando aqui a ler, porque ele é um pouco grande, tá? Diz assim, ó, Mateus 19, 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vamos ler até aí, tá? Então, essa história aqui, ela conta a história de um jovem. Né? O título aqui dela, na minha Bíblia, é O Jovem Rico. O fato é que essa palavra fala de um jovem. E hoje, através dessa história, eu queria falar para você um pouquinho sobre o que é essa graça que nós acabamos de ler lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Esse jovem aqui, ele vai ilustrar um pouquinho esse tema da graça. Então, quem era esse jovem? Nessa minha versão aqui, ela
como eu li aqui, ela falou aqui o que eu li, mas tem em outras versões, ela fala que esse jovem, ele vinha vestido de uma veste azul, uma veste cor de púrpura, né? E aí, talvez você já tenha outro evangelho, a mesma história escrita em outro evangelho, né? Que fala que ele vinha com vestes azuis. Então, esse jovem, essas vestes azuis representam que ele era muito rico mesmo. Mas não é à toa que o título da história é O Jovem Rico. Porque a roupa azul, ela era tingida por um corante muito raro. E esse corante ele só era encontrado no fundo do mar. Se não me engano, dentro de um molusco, um animal lá. E ele era muito raro e muito caro. Então, quem andava de roupas de tons escuros, né, o azul, púrpura, vermelho, eram pessoas de posse. Então, esse jovem era uma pessoa de posse. Primeiro fato sobre ele, que ele era rico. O segundo fato é que ele chegou aqui, logo nesse primeiro versículo que a gente leu, no 16, ele já chegou, que era o que ele queria? Ele queria conseguir a vida eterna. Tem aqui, ó, no versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, segundo fato sobre ele, ele estava atrás de saber como ele ia conseguir a vida eterna. Esse jovem rico, para ele ser rico, só existia duas possibilidades. Uma é que a riqueza dele teria vindo de uma herança. Né? Porque um jovem, para ser muito rico, ele poderia ter herdado aquela riqueza de seus pais. Ou ele tinha se destacado muito no seu trabalho. Né? Ele tinha trabalhado muito e tinha feito sua riqueza muito cedo. Não sei, a Bíblia não fala. Mas são as duas possibilidades que eu imagino que um cara tão jovem pode ter ficado tão rico. É o famoso rico bem novinho, né? O pessoal do PGV vai entender aí. Rico bem novinho, esse aqui, viu? Então, ele tinha um direito sobre aquela riqueza. Terceiro fato sobre aquele jovem. O primeiro, ele era rico. O segundo, ele estava atrás da vida eterna. E o terceiro é que ele tinha um direito sobre a sua riqueza. Porque, diferente de Zaqueu, né, quando Jesus conta a história, a Bíblia conta a história de Zaqueu com Jesus, é falado logo que a riqueza de Zaqueu era uma riqueza ilícita. Era uma riqueza que ele tinha conseguido usurpando das pessoas, né? Ele roubando, né? Literalmente roubando através de impostos, ele cobrava valores indevidos e ele montou aquela riqueza dele de uma forma indevida, ilícita. Não é o caso desse jovem rico. Né? A Bíblia não fala, então o que fica subentendido é que era uma riqueza mesmo lícita, que era sua por direito, era dele, aquilo ali era dele, ele tinha aquele direito. 3 fatos sobre o jovem. E aí, vamos continuar aqui no texto. Eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta, que a gente vai voltar várias vezes a esse texto, certo? Então ele chegou e perguntou para Jesus, o jovem, rico, que tinha um direito sobre a sua riqueza, né, e que estava querendo saber como era que poderia fazer para herdar a vida eterna. Ele chega para Jesus e diz, o que é que eu posso fazer, Senhor, para herdar essa vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz, cumpra os mandamentos. Né? Aí Jesus sai falando todos os mandamentos, né, lá da lei de Moisés. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás e tal, e tal. Honra teu pai e tua mãe, cita aqui os mandamentos. Aí ele, muito bonzão, muito cheio de si mesmo, talvez, muito achando que estava tudo bem e que Jesus ia dar um parabéns e dar um tapinha nas costas dele e dizer, meu filho, que bom que você faz o que a palavra manda, está muito bom, então você já tem a vida eterna. Achando ele isso, ele diz, Senhor, mas isso eu já faço. Os mandamentos eu já cumpro, eu já sou um bom filho, eu não roubo, eu não mato, eu honro meu pai e minha mãe, eu nunca disse falso testemunho e tal, já sou um bom cumpridor dessa parte. Aí Jesus olha para ele, imagina se Jesus olhando a roupa dele azul de alto a baixo, né? Um monte de gente talvez passando fome ao redor, um monte de gente calejado, um monte de gente já sapecado do sol quente, do pingo do meio-dia. Aí Jesus olha para ele e diz assim, você já faz tudo? Então você pega tudo que você tem, todos os seus bens, você vende e você distribui entre esses pobres. Aí o negócio já pegou, né, para ele, que aí já pegou onde ele não queria, já pisou no calo que ele tinha.
Então, aquele jovem ele foi desafiado a abrir mão em favor de outras pessoas. E aí, como eu disse lá no começo, ele foi desafiado a abrir mão daquilo que era dele por direito. Diferente de Zaqueu, Zaqueu teve que abrir mão de uma coisa que não era dele por direito. Aquele dinheiro que ele tinha montado a vida dele em cima não era dele, era das pessoas de quem ele tinha roubado. E ele foi desafiado a abrir mão disso. Era um pecado, era uma fraqueza no sentido de pecado, né, de Zaqueu. Não era o caso dele, do jovem, porque aquele era dele, era ou conquistado ou herdado, era dele, não tinha sido fruto de roubo nem de nada. E aí o Senhor desafia ele e diz assim, então você pega isso que é seu por direito, é seu. Mas você pega o que é seu direito, você vende e você distribui. E você compartilha. E você divide. E você derrama para esses pobres. E quem eram esses pobres, gente? Quem eram esses pobres? Eu não sei. Mas imagino eu que eram pobres. Ou porque tinham algum tipo de deficiência que não podiam trabalhar, né? Ou porque eram leprosos, doentes, né? Tinham mazelas na sua pele que eram marginalizados e tirados do meio da sociedade, também não podiam trabalhar. Ou eram homens que simplesmente não trabalhavam porque não queriam trabalhar e porque resolveram viver a vida mendigando. Existe? Existe. Existia? Devia existir. Então, eram esses tipos de pessoas. Então, imagine você aí. Pense com a cabeça desse jovem. Você chega diante do Senhor, obedecendo e cumprindo aquilo que o Senhor já tinha mandado, e você tem um direito seu, um direito mesmo lícito, um direito que vale, verdadeiro. E aí o Senhor diz, você pega isso que é seu, é direito seu, e você compartilha com aqueles homens ali que não merecem. Porque aqueles homens, eles não mereciam aquela herança. Ou porque eles não herdaram, ou porque eles não trabalharam para ter. Seja qual for o motivo que eles não tinham esse dinheiro, eles não tinham merecido aquilo. Ou justo ou injusto, eles não fizeram por onde ter a riqueza daquele jovem. E olha só a proposta de Jesus para ele. Pegue o que é seu, e você agora, peço que você se coloque no lugar dele. Pegue o que é seu por direito, o que você lutou para ter, e divida com aquele que não fez por onde ter isso. Divida com aquele que não merece, divida com aquele que não trabalha, divida com aquele que talvez não se importe em trabalhar, divida com aquele ali que está, sabe Deus por quê, mas está ali marginalizado. Isso parece injusto? Parece muito injusto. Muito injusto. Né? Se você tivesse colocado no lugar desse jovem, você deve ter se sentido injustiçado também. Você trabalhar a vida inteira por alguma coisa e depois ter que dar para quem não fez por onde ter aquilo. É injusto? Talvez. Só que a gente precisa, aprender a reposicionar, a recolocar nosso senso de justiça. Porque lá no livro de Isaías, anotei aqui, Isaías 64, versículo 6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Diz assim, ó, a nossa justiça diante do Senhor, a nossa justiça humana diante do Senhor é como um trapo de imundícia. Um trapo de imundícia não serve para nada. Então, essa é a nossa justiça diante de Deus. Porque a gente é falho, porque a gente só vê aqui o agora, o hoje, a gente não sabe o porvir, a gente esquece do que passou, e a gente só sabe do agora, e o que a gente sabe do agora ainda é muito pouco. Ainda é muito falha, é muito limitado. E é como farrapo de imundícia, a palavra do Senhor chama a nossa justiça. Então, a justiça, essa justiça, o que merece vai ter que distribuir com aquele que não merece, é, aos olhos dos homens, uma injustiça. Mas se o Senhor estava mandando ele fazer, é porque aos olhos do Senhor era justiça. Então, a primeira coisa dessa noite é a gente aprender a reposicionar nosso senso de justiça. O que é justo? O que é justo? Porque a gente, quando se sente ferido nos nossos direitos, a gente diz logo, isso é injusto. Isso é injustiça. Mas eu estou no culto quarta e domingo. Quando a igreja estava presencial, eu não faltava um culto. Eu não perco uma live. Isso, aquilo. E quando a gente é ferido, a gente diz, é injusto. Deus não está olhando, ou Deus esqueceu, ou Deus não está considerando o meu sacrifício. Isso é injusto.
Só que a gente precisa recolocar aí essa justiça e aprender a sonhar com a justiça e praticar a justiça de Deus aqui nessa terra. Porque justo por justo, aos olhos humanos, tem muito. Sabe, você pega um político corrupto e dê assim o microfone na mão dele, que ele justifica toda a corrupção de uma maneira muito bonitinha, e você talvez até termine achando que é justo. Porque é farrapo de imundice. Você dá um microfone para um enrolão, uma pessoa enrolona que fala muito bem, e ela vai falar, e se você não tiver discernimento, quando terminar a conversa, você vai estar achando que ele tem razão e que ele é justo. Mas é farrapo de imundice. Justiça é a justiça do céu. É a pregação de domingo passado. É quando o céu vem para a terra, os atributos do céu vêm para a terra. As características do reino de Deus vêm para a terra. E é isso que nós precisamos ter. Céu na terra, para que a justiça de Deus seja feita através de nós aqui nessa terra. Então aquele homem, ele se sentiu injustiçado, né, por ter que dividir algo com alguém que não merecia, uma coisa que era dele por direito. Olha, guarde essa expressão, uma coisa que era dele por direito, e ele teve que foi desafiado a distribuir com quem não merecia. Aí a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 10, diz assim, ó, abre comigo. A gente está bem pertinho, né? Volta só um pouquinho aqui. É o 10, capítulo 10, versículo 8. Mateus 10, 8. Diz assim, ó, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso aqui é a justiça de Deus. De graça você recebeu, pois de graça dê. Você está vendo como nem era tão injustiça assim? Está vendo como aquilo não é tão absurdo quando a gente confronta com a palavra de Deus? Quando o Senhor diz, pegue tudo que você tem, rico bem novinho, né? Pegue o que você tem, distribui, divida e multiplique, abençoe. É porque ele está contrastando aqui, está batendo de frente, está espelhando com essa palavra que diz, ó, de graça você recebeu, pois de graça dê. Ele não estava atrás da graça de Deus, né? Ele chegou lá pedindo o quê? A vida eterna, não é verdade? E o primeiro versículo que a gente leu lá em Efésios capítulo 2 diz o quê? A salvação vem pela graça. E isso não é de homens, é dom de Deus. Então ele estava ali atrás da salvação dele. E a salvação vem pela graça. Então ele estava ali, aquele jovem, atrás de quê? Da graça de Deus, não é verdade? Só que quando ele foi desafiado a distribuir graça, ele não quis. Ele queria receber de graça a salvação, mas quando o Senhor diz, pegue o que é seu por direito e distribua, ou seja, graça, ele não quis. Ele queria receber algo que ele não estava disposto a dar. Você está entendendo? E eu sempre li essa história desse jovem rico, sempre tendo na mente o quê? Não se apegar com os bens materiais, é você ajudar, é você, mas assim, muito limitado. E dessa vez eu entendi, ele estava querendo de Deus algo que ele não estava disposto a compartilhar com ninguém, a dividir. Ele queria graça, mas ele não queria ser um replicador dessa graça. Ele queria receber o dom de Deus, mas ele não queria abençoar quem estava do lado. Ele queria ser alcançado pela mão, mas ele não queria estender o braço para alcançar ninguém. Sabe? Você vê aí a discrepância? Por isso que a palavra do Senhor diz aqui que a gente leu, de graça recebeste e de graça dê. De graça você tem que dar. E a gente quer muito da parte de Deus, e a gente recebe muito de fato do Senhor, mas a gente, quantos de nós tem sido disposto a dar ao outro aquilo que a gente tem recebido de Deus? Por isso que aquele jovem, ele simplesmente, virou as costas, entristecido, a palavra de Deus diz, né, lá até onde a gente leu, ele, entristecido, virou as costas e saiu. Aí, mas Alana, onde é que tem isso que a gente precisa distribuir aquilo que o Senhor nos dá? Lá, não precisa abrir, mas é também em Mateus 25, o Senhor, ele nos traz uma figura chamada a parábola dos talentos. E eu vou falar aqui resumidamente para a gente não se alongar muito,
E aquela parábola conta a história de um senhor, né, um senhor de fazenda, que ele saiu para viajar, negócios, e ele chamou seus 3 servos e ele entregou talentos, né, moedas, para aqueles servos. Para um ele entregou 5, para outro ele entregou 2, para outro ele entregou 1. E ele diz: multiplica meu dinheiro. E foi, saiu a negócio. O que tinha 5, ele investiu e multiplicou. Quando o senhor chegou, tinha 10. O que tinha 2, investiu, multiplicou. Quando o senhor voltou, em vez de 2, tinham 4. E aquele que só recebeu um talento, ele enterrou aquele talento com medo de perder. E ele não multiplicou, e quando o senhor voltou, ele devolveu apenas um talento que lhe tinha sido entregue. Aí o senhor olha para o de 5, né, que fez de 5, 10, e diz para ele: ó, servo bom e fiel. Para o que tinha 2 e multiplicou para mais 2, ele diz: servo bom e fiel. Para o que tinha 1, enterrou e guardou e segurou e foi egoísta e foi mesquinho, o que não dividiu, o que não multiplicou, o que não investiu, o que não foi generoso, o Senhor olhou e disse: servo mau e infiel. Você entende que aquilo que a gente recebe, a gente precisa multiplicar? E sabe como é que a gente multiplica? É dividindo. A matemática do céu é diferente. Se você chegar num menino de terceiro ano para fazer o Enem e disser assim, ó, suas contas de matemática, quando você for multiplicar, você divida que dá certo. Será que vai dar certo? Linda, que está aí, pré-vestibulanda. Linda, quando tiver uma conta de multiplicar, você pega os valores e divida, que dá certo e você marca lá. Vai dar certo? Não. Na matemática do homem não dá certo. Mas na matemática do céu, você multiplica dividindo. Quando eu tenho 5 e eu divido com quem não tem 1, aquele 5 gera mais 5 e vira 10 para o Senhor. Quando a gente recebe a graça da salvação e retém e guarda, é bom. Talvez, vai para o céu? Talvez. Mas fez o que nessa terra? Deixou o que aqui? Abençoou a quem? Abriu a boca para falar de Jesus quando? Sabe? Guardou, amarrou. Sabe? É como sactel furado que entra e cai e se escorre. E porque, olha, gente, se quem guarda prosperasse, aquele que é egoísta era para ser o cabo mais rico da terra. Mas não é. Não é. Sabe? Se guardar gerasse fruto, a gente não plantava planta no sol, a gente botava planta no meio de cimento na sala. Guardava e escondia, e quando fosse um mês depois, ali ia estar lá cheio de tomatinho. Essa semana andaram comprando um pé de tomate aqui. Fizeram o quê? Botaram no meio do solzão aberto, um pezinho de tomate desse tamanho. Eu digo, vai morrer, porque, né? Desse tamanho no sol quente. Mas não, gente, está lá, está aberto. Está para quem quiser chegar e pegar tomate, vai pegar. Se aquele tomate for colocado guardado dentro de um quarto escuro, ele não vai gerar tomate. Não vai multiplicar, não vai prosperar, não vai florescer. Porque o mistério do céu é esse. É dividindo que se multiplica. Sabe? Vamos para frente. Então, esse é um princípio da palavra de Deus para nós. O que chega na nossa mão, a gente tem que multiplicar e fazer prosperar. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, a gente vai já sair do jovem rico, mas uma coisa que eu gostaria muito de falar, e que foi o motivo, né, que eu comecei a estudar essa palavra, foi isso aqui, ó, esse ponto aqui, que é fazer mais que a obrigação. Aquele jovem, ele fez toda a sua obrigação, você concorda? Sim, faz de conta que o pessoal está aqui. Ele não matou, ele não roubou, ele não desonrou pai e mãe, ele não adulterou, ele não levantou falso testemunho, ele amou a Deus, ele amou as pessoas. Né? A obrigação dele, aquilo era a obrigação, estava na lei de Moisés. Quem fazia aquilo é o famoso não fez mais do que a obrigação. Então ele fez lá tudo bonitinho. Só que o evangelho, gente, ele nos desafia a fazer mais do que a nossa obrigação. O Senhor, quando viu que ele tinha feito a obrigação, fez o que, né? Checou ali na lista, tudo já estava feito. Ele diz, pois vai, junta tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. Faça além da sua obrigação, para além daquilo que os outros esperam. O que é que as pessoas, agora falando com você, o que é que as pessoas esperam de você? O que é qual é a sua postura natural frente a uma tribulação, a uma adversidade, a um momento difícil? Qual é a sua postura?
O que é que as pessoas esperam? Qual é a sua obrigação? Diante de uma briga, eu me calo e não respondo com palavras, né, fortes. Ok, é a sua obrigação, porque tem escrito na palavra. Quando o pastor me chama para dar um estudo no PG virtual, eu vou, porque eu não gosto de dizer não. Ótimo, muito legal, mas é a sua obrigação, porque o Senhor diz assim, dispõe dessa casa do oleiro. É obrigação. Agora, o que é você pode fazer a mais do que a sua obrigação? Essa palavra mexeu muito no meu coração esses dias. Olha, porque aquele homem, ele cumpria o que a lei lhe mandava. Aquilo ali era uma renúncia de pecados. E eu entendi, estudando essa palavra, que existem duas coisas diferentes, duas renúncias diferentes. Uma é a renúncia dos pecados. Isso ele fazia. Ele cumpria a risca. E a segunda renúncia é a renúncia dos direitos. Isso o bicho pega. Porque na renúncia do direito é onde, sabe, a sua razão é contestada. É quando você tem que abrir mão daquilo que é seu por direito, daquela herança, né, que ele tinha, bonitão, todo azulzinho lá vestido. E aí era dele por direito. O pecado ele tinha renunciado, mas o direito ele ainda não tinha aprendido a renunciar. E é isso que o Senhor queria trazer para nós essa noite, penso eu. A renúncia de pecados é a sua obrigação. Quando você se depara com o Espírito Santo, com o Senhor, em toda a sua santidade, sabe, gente, não nos resta nada a não ser renunciar o pecado, a não ser renunciar a carne. Porque eu não acredito que uma pessoa assim que se encontre de verdade com o Senhor, em toda a sua majestade e glória, sabe, aquele Jesus que João viu lá em Apocalipse 1 e caiu como morto, sabe, aquele que ele não conseguiu olhar porque era lindo e maravilhoso demais, aquele Deus que Moisés teve que ficar na fenda de uma rocha e só ver passando pelas costas. Tão grande era a sua majestade e a sua santidade. Sabe, eu não acredito que alguém consiga se encontrar de verdade com esse Deus e continuar tendo prazer no pecado. Então, uma vez que a gente se encontra com Jesus, com o Espírito Santo, essa renúncia de pecados, por mais que ela não aconteça assim da noite para o dia, mas ela vai numa crescente, e você vai renunciando, e você vai provando de coisas melhores, e você vai recebendo de Deus coisas infinitamente melhores, sabe? E você abre mão um pouco disso, das coisas terrenas, dos pecados da terra, e você recebe de Deus uma porção extraordinariamente maravilhosa. E é de fé em fé, de glória em glória, renunciando, mas isso é a nossa obrigação. Você entende que não dá para a gente conviver com Deus que é santo e se acostumar com o pecado? E não renunciar ao pecado, e não renunciar à carne, não dá, gente. É obrigação de todo cristão abrir mão disso, porque não dá, sabe? Não dá para conviver luz e treva. Quando você abre uma luz, liga uma luz numa sala, onde era escuro desaparece. É isso, o pecado é assim, onde você acende a luz do Espírito Santo, o mal bate em retirada. Não dá para conviver, não há mistura. E se tem uma coisa que Deus não gosta é de mistura. Diversas vezes na palavra do Senhor, o Senhor manda apartar, manda separar, manda desmisturar, se é que existe essa palavra, o santo do profano. Sabe, o bom do mal, o certo do errado, o Senhor separa. O Senhor compara a vida do cristão como a luz da aurora que vai brilhando, 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 brilhando. Não há escuridão, não há trevas e luz, não há dia e noite, mas é um constante brilho, sabe? Então, essa é nossa obrigação, renunciar ao pecado e à carne. Aí, a gente vai para um degrau mais profundo um pouco. É igual aquele profeta, né? Começou a andar no rio e molhou o tornozelo. E o Senhor disse, pois ande mais um pouco e molhe o joelho. Essa proposta da renúncia dos pecados é para todo aquele que aceita a Jesus. Aquele que se encontra com o Senhor, ele tem essa obrigação para ele cumprir. Mas aqui a gente vai passar para um degrau mais complicado, mais profundo, que é para aquele que quer encontrar um lugar especial no coração de Deus. Esse aqui é a renúncia daquilo que é seu por direito. Aí você talvez esteja perguntando aí na sua casa, na sua cabeça,
Mas eu não tenho o dinheiro que o jovem rico tinha. Como é que eu vou juntar e distribuir aos pobres? Mas o que é que você tem que é seu por direito? O que é que você tem aí que é seu por direito? Eu queria que você ficasse com essa meditação aí na sua cabeça. O que é que você tem que é seu por direito? É a sua razão? É o seu conforto? É o fruto do seu trabalho? O que é seu por direito? Fique aí pensando, tá certo? Existem outros personagens e muitos outros personagens na Bíblia que fizeram isso, fizeram mais do que a obrigação deles, mais do que o Senhor esperava que eles fizessem. E enquanto você fica com esse questionamento aí na sua cabeça, o que é meu por direito? Eu queria trazer aqui só 2 exemplos da palavra de Deus de pessoas que fizeram isso, fizeram mais que a sua obrigação. Eu queria trazer aqui a história de Ana. Ana era uma mulher que não podia ter filhos, que tinha o seu marido, que era muito bom para ela, mas ela não podia ter filho. E aí, a outra esposa do seu marido mangava muito dela, fazia, né, muita chacota, porque ela não tinha filhos. E aí, um certo dia ela foi, né, no sacrifício que eles tinham anualmente, ela subiu e lá na porta da igreja ela se ajoelhou e clamou ao Senhor. E foi um clamor, uma súplica, né? Uma súplica daquela que você chora, que sabe quando você está muito necessitado, muito precisado da provisão do Senhor, e que só orar é muito pouco, e que você, se pudesse, rasgava as suas vestes e se ajoelhava e chorava, clamando pela misericórdia do Senhor. Assim estava Ana, clamando por um filho. Eu queria que você abrisse comigo, porque essa palavra é muito bonita. Lá em 1 Samuel, deixa o Mateuzinho marcado aí. Quem não quiser abrir ou tiver dificuldade, pode ficar só prestando atenção também. Primeiro Samuel 1:11 diz assim, ó, enquanto Ana estava clamando ao Senhor por um filho, né? E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Tudo certo. Ana clamou por um filho e prometeu ao Senhor que se ele desse aquele filho para ela o devolveria quando ele desmamasse, ela levaria ele para morar na igreja com o profeta, para ser um profeta e ser totalmente do Senhor e consagrado ao Senhor. Até aí tudo bem, ela prometeu, a obrigação dela é o quê? Cumprir. Não é? Tá ainda no campo da obrigação. Tem uma palavra que diz, olha, se é a Bíblia com as minhas palavras, né? Diz assim: se é de não cumprir aquele que se promete, é melhor que nem se prometa, né? É melhor que não faça voto do que se faça voto e não se cumpra, principalmente diante do Senhor. Então, Ana prometeu, Deus não pediu o menino, mas ela prometeu, então a obrigação dela era levar o menino, não é verdade? Fato é, Ana engravidou, o menino nasceu. Quando o menino desmamou, ela voltou para entregar aquele menino lá na igreja, no templo, né, para o sacerdote cuidar e para aquele menino ser um menino de Deus. Aí leia comigo lá no versículo 24 do mesmo capítulo. É o dia que ela vai voltando para entregar o menino na igreja, certo? Diz assim, ó: e havendo desmamado, o levou consigo. Pronto, tudo certo. Cumpriu a obrigação, levou o menino com ela, não é? Mas só que o versículo não para, ó. Diz assim, ó: com mais 3 bezerros, um éfa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló. Então, o que foi que Ana prometeu? O filho, não foi? Mas ela levou o filho, levou 3 bezerros, levou um éfa de farinha e um odre de vinho. Ela cumpriu mais do que aquilo que ela tinha prometido. Ela fez mais do que o Senhor esperava que ela fizesse. Eu imagino que aqueles 3 bezerros, aquele pote de farinha, aquele vidro de vinho, né? Seja assim, acho que era tudo que tinha na casa dela, que eu acho que ela ia com o coração dela tão alegre de cumprir aquele voto ao Senhor, que além do menino, ela saiu pegando assim tudo que tinha em casa e botando nas sacolas para levar para dar ao Senhor. Você entende o que é um coração de uma pessoa que faz mais do que a obrigação, faz mais do que o que todo mundo está esperando dele. E aquele jovem rico, ele foi desafiado a isso, fazia tudo bonitinho. Só que quando passou para aquilo que não era mais obrigação, ele travou. E às vezes, gente, a gente se
perde muito nisso. A gente faz só aquilo que todo mundo já faz, aquilo que o Senhor já espera mesmo, porque não podia ser diferente, sabe? E a gente fica nisso. Só que, assim como aquele jovem, tem uma hora que a gente olha para dentro de nós e diz assim, ó, falta uma coisa. Não foi? Ele não perguntou para o Senhor? Senhor, eu já faço isso tudo. Então, o que é que está me faltando? Eu imagino que ele tenha dito assim, então por que que a alegria não está completa? E por que que o gozo não está total? Por que que a plenitude ainda não alcançou? Pai, você pode estar perguntando aí, mas eu já faço isso tudo. Por que é que eu ainda não sinto a presença de Deus assim forte na minha vida? Por que que eu ainda não fui batizado no Espírito Santo? Por que que falta isso? Por que que meu coração ainda não se encheu totalmente? Sabe? Então, saiba, o Senhor está esperando que você faça mais do que aquilo que é a sua obrigação. A obrigação é a renúncia de pecado. O Senhor espera que a gente renuncie direitos. Outro exemplo de quem fez mais do que a obrigação, Paulo. Paulo, gente, durante a vida dele contada assim na Bíblia, teria vários pontos em que ele fez mais do que o que era esperado. Mas eu queria trazer aquela história de quando ele, Paulo, né, e Silas foram presos. Eles repreenderam o demônio, né? A menina foi liberta. E por conta daquela libertação, eles foram açoitados e foram presos. E a palavra do Senhor conta que colocaram cordas nos seus pés e os deixaram amarrados. Né? E essa cena é clássica da Bíblia, que a palavra do Senhor conta que quando foi perto de meia-noite, eles começaram a orar e começaram a louvar, de tal maneira que todos os presos ouviam, né, na cadeia. Imagino que tinha outros que reclamaram, outros que achavam bom, né, mas todo mundo ouvia ali o louvor e o clamor. E o Senhor mandou ali um terremoto para aquele lugar, e aquele terremoto veio e destruiu aquela cadeia e soltou as suas amarras e abriu as portas. E quando o carcereiro deu por si, estava Paulo, Silas e todos os outros presos fora das suas celas, né? E aí o carcereiro disse, eu vou morrer, vou me matar. Porque se não sei nem qual é o superior do carcereiro, não sei. Quando o superior dele chegasse, não tem mais nenhum preso, deixei rumo de preso. Agora nem tem mais preso, nem tem mais cadeia, nem tem mais cela, nem tem mais escola, não tem mais nada. Ele disse, rapaz, deu bom não, deu bom para mim, como tinha o pastor Wes, deu bom não. Então, ele ia se matar. E Paulo disse, epa, não faça isso não, porque nós estamos aqui. E Paulo e Silas estavam lá. Paulo podia ter corrido? Podia. Podia ter se apressado? Podia. Mas ele abriu mão, ele renunciou à sua liberdade. Ele fez mais do que a obrigação dele. Gente, ele estava preso injustamente. Não era Deus que tinha colocado ele naquela prisão. Não era por desobediência, não era por falta de temor, não era por pecado, era simplesmente por fazer a obra de Deus que ele tinha sido preso. Então, qual era a primeira coisa que você fazia quando você visse assim, olha, isso aqui eu sofri uma injustiça e existe uma chance de eu escapar daqui, que era que você fazia? Meti o pé na carreira. Não, mas Paulo não, Paulo ficou lá. Ele renunciou um direito de liberdade. Você entende que a liberdade era dele por direito? Que ele não tinha feito nada errado, era dele. Ele podia ser livre, ele era um homem livre. Então ele abriu mão daquela liberdade. Por quê? Porque ele enxergou um propósito. Ele enxergou que naquela noite, ali naquele lugar, haveria salvação ali naquele lugar, naquela cadeia. E a palavra do Senhor diz que o carcereiro se converteu, que a família do carcereiro se converteu e que o carcereiro limpou, né? Imagino que na casa dele, não sei, mas ele limpou os machucados de Paulo e Silas, porque eles tinham sido muito açoitados, né? E achei muito, muito interessante essa parte, diz assim, ó, quando o carcereiro terminou de limpar aqueles ferimentos de Paulo, todos eles foram batizados no Espírito Santo. Mais um exemplo, gente. Mais um que fez mais do que a obrigação dele. Qual era a obrigação do carcereiro? Prender Paulo de novo. Ele não tinha obrigação de limpar ferida, de botar curativo, de botar pomadinha. Ele não tinha essa obrigação. Mas ele fez mais do que a obrigação. E o que foi que aconteceu? Foi batizado e cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que poucos minutos antes estava prestes a morrer. Sabe? Cheio do Espírito Santo por causa do ato do desprendimento de fazer mais do que o Senhor esperava dele.
Olha que maravilha. Aí você continue pensando aí, o que é meu por direito? Porque quem tiver coragem vai entregar esse direito ao Senhor. Assim como Paulo entregou o seu direito de liberdade, assim como Ana fez mais do que a sua obrigação e levou, além do menino, um monte de coisa. E aí nós não temos dinheiro para vender tudo e repartir aos pobres. Nós não temos mais essa prática de você ter um filho e entregar para o pastor criar. Né? Você não dá para fazer essa renúncia. Nós não estamos presos para abrir mão da nossa liberdade como Paulo. O que é em nós, né? Fazer igual outros. Sim, e aí? E agora? E hoje, né? E hoje? Gente, essa palavra, ela é para nós hoje sim. Mesmo sem o filho de Ana, mesmo sem a liberdade de Paulo, mesmo sem a riqueza do jovem, ela é para nós hoje. Sabe por quê? Porque nós temos muitas coisas que é nossa por direito. E aí chega num ponto muito, muito fundamental na caminhada cristã, que se chama perdão. E muitas vezes, quando a gente precisa liberar o perdão, nós estamos com a razão. Às vezes a gente foi machucado, a gente foi ferido, a gente foi pisado. Às vezes a gente tem a razão mesmo. Mas aí qual seria a lógica? Eu não vou perdoar, porque a minha razão é o meu direito. Eu não feri, eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu não fiz nada, nem fumo, nem bebo, nem danço, né? E não fiz nada e vou fazer o quê? Nada, porque o que as pessoas esperam de você é isso, que você peça perdão quando você for culpado, que você se arrependa quando você estiver errado. Mas o que o Senhor espera de nós é que a gente peça perdão quando a gente tiver razão, é que a gente se arrependa mesmo se a gente não tiver errado, porque a gente se arrepende simplesmente pelo fato de, porventura, por acaso, em algum lugar da galáxia, a gente perder um pouco da presença de Deus. Então a gente se arrepende do que a gente nem sabe, para não perder essa presença, sabe? O convite do Senhor para nós é: faça mais do que a sua obrigação. Não espere perder a razão para pedir perdão. Peça logo, peça perdão com razão, libere perdão sem razão e seja isso aqui, cheio do Espírito Santo por ter feito algo além da sua obrigação. Gente, fazer a obrigação todo mundo faz. Talvez os ateus façam, porque não precisa ser crente para não matar, para não roubar. Isso a Constituição diz. A Constituição do Brasil. Basta você ser um brasileiro mesmo de caráter, você não mata, você não rouba, você é fiel à sua esposa, né? Você não diz falso testemunho. Isso todo mundo faz. Agora, abrir mão daquilo que é seu por direito, você perder a sua razão, você baixar a cabeça, você às vezes se humilhar e entregar aquilo ao Senhor, aí é para aquele que está disposto a descer um degrau mais profundo com o Espírito Santo. Sabe? O que é? Às vezes, gente, o que a gente tem por direito, sabe o que é? Nosso conforto. E eu vou contar uma história para vocês, aproveitar que o Timóteo não está aqui, mas ele deve estar ouvindo do outro lado, né? Enfim. Teve uma vez que estava na reta final da faculdade do Timóteo, e aí ele vinha assim numa rotina muito, muito, muito pesada. Ele só ficava em casa sábado de meio-dia, o resto do sábado, né, e o domingo. E só, o resto da semana ele emendava a faculdade com plantão, enfim. E aí, exatamente no sábado à tarde, que era o primeiro momento da semana que ele estava em casa descansando, o telefone tocou, que era uma pessoa que estava adoentada e precisava de alguém que fosse ver. E aí ele olhou para mim e disse assim: eu não sei se eu vou, não sei se eu fique. Porque assim, ó, gente, era uma pessoa que ele não era a única opção, né? Era uma pessoa que tinha outras possibilidades, tinha plano de saúde, tinha outros médicos, e ele nem era médico ainda. Enfim, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou, eu estou cansado, não sei o que, eu vou. Aí eu disse: vai. Você vai, sabe por quê? Você não vai pela pessoa que vai te receber na sua casa, mas você vai pelo Senhor que está mandando você ir. Você não faz por quem vai receber, você faz porque você já recebeu de alguém. Ele é mesmo, né? Então, se mandou e foi. Então, gente, muitas vezes o nosso direito é nosso conforto, porque a gente passa a semana trabalhando, lutando, correndo, pelejando, na hora que você se senta, aí um abençoado diz assim: ei, vai ali fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você... Pai, eu estou aqui no meu direito. Eu não estou descansando porque eu sou um malandro. Eu não estou descansando porque eu poderia não estar, mas eu estou aqui, eu passei a semana virando noite. É meu direito.
mas eu abro mão, porque de graça eu já recebi e de graça eu preciso dar. E vai, e abre mão do conforto. Sabe, é teu por direito, teu conforto, teu sábado à tarde, teu domingo descansando. Mas aí o Senhor bate assim no punho da rede e diz assim, olha, vai ali na casa do fulano que está precisando de oração. Ei, dá um telefonema pro teu irmão. Ei, manda uma mensagem no grupo da igreja, fala da minha palavra. Ei, faz uma oração pelo teu filho. Aí você se levanta, mais do que ligeiro, mais do que a sua obrigação, e vai fazer aquilo que o Senhor mandou. Amém? Para finalizar, eu não poderia falar do meu amado, não poderia deixar de falar do meu amado Jesus. E, gente, eu estava lendo essa história do jovem rico e eu fiquei imaginando Jesus falando para aquele homem. Sabe quando você fala para alguém, mas você está falando para si mesmo? Já aconteceu com você? Você está falando para aquela pessoa entender, mas na hora que você está falando, você está entendendo o que você está falando? E eu imagino que esse estalar de dedos aconteceu ali naquela cena. Imagine só, gente. Jesus, em toda a sua majestade e glória, que é dele por direito, porque ele estava lá desde a fundação do mundo. Ele estava no princípio, né? A palavra de Deus diz lá em João 1, olha, no princípio, ele, Jesus, já era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus desde o princípio. Ele já estava lá. Então, ele já era. Então, aquela majestade, o trono de glória, a grandeza, o poder, o senhorio é dele por direito. É de Jesus por direito. Ele não usurpou, ele não deu golpe de Estado em ninguém. É dele por direito. Aí imagine só você, Jesus dizendo para o jovem rico, você pega isso aqui que é seu por direito, aí você reparte com todos os pobres. Eu imagino Jesus vendo assim a história dele mesmo. Pegue o que é seu por direito, a sua majestade, o seu direito de filho único, de primogênito de Deus, de unigênito do Pai. Aí você desce para a terra e você distribui para os pobres que não merecem. A gente volta lá para o começo da história, gente. É um direito distribuído para quem não merece. É o evangelho, é a glória, a majestade, a graça de Deus, que é dele por direito, e ele veio para essa terra abrindo mão desse direito para distribuir conosco, com os pobres, com os mazelados, com os feridos, que aquele jovem rico olhou e deu as costas, não teve coragem de estender a mão, pois o Senhor se despiu da sua majestade, o Senhor deixou, abriu mão da sua glória, o Senhor abandonou o trono do céu por um tempo, e veio aqui para a terra e distribuiu toda a sua riqueza conosco. Sabe, você, nessa história aqui, não é o jovem rico. Você é esse pobre que está aqui. Eu sou esse pobre que está aqui nesse texto, que seria alvo, né, da riqueza daquele jovem. E que dele não foi alvo, mas que foi alvo da graça de Jesus, que abriu mão do seu direito e distribuiu conosco. E aí, eu não sei porque eu fechei minha Bíblia, mas continue lá na história do jovem rico. Mateus 19, vou ler só o finalzinho. O 28, tá? 19, 28. Aí, depois que terminou essa história, que o jovem rico deu as costas e foi embora, os discípulos continuaram perguntando, né? Senhor, isso é muito difícil de entender. Como é que ele ia pegar a sua riqueza e distribuir aos pobres? Aí o Senhor disse assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabe? Trazendo para hoje, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um arrogante receber a graça. Porque ele não está disposto a compartilhar com mais ninguém. Sabe? E aí Jesus vai falando, e chega lá no versículo 28. No 27, o Pedro pergunta assim, ó. E nós que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Eles que já tinham feito mais do que a obrigação, né? Porque Pedro, ele podia ser só um crente. Ele não precisava ter largado as redes e ter seguido a Jesus e deixado pai, mãe, filho, menino e ter ido atrás de Jesus. Poderia só ter recebido aquela graça e ter, né, vivido a vida dele. Ele tinha feito mais do que a obrigação. Aí ele pergunta, e nós que já fizemos isso, o que nós receberemos?
Aí o versículo 28. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você está vendo aqui a majestade de Deus sendo distribuída com nós, pobres? Você está vendo que o trono era dele? E ele disse assim, ó, quando da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono, vocês também vão se assentar sobre 12 tronos. É distribuição de graça, gente. Distribuição de direito. O direito era de Jesus. Ele era o Filho unigênito do Pai. Ele era o dono do trono. Aí o que ele faz? Faz um monte de troninho para aquele que fizer mais do que a obrigação, para aquele que amar, para aquele que seguir, sentar no trono junto com ele. Não termina não, ó. Versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Isso aqui é a divisão da glória, da majestade e da misericórdia que era de Deus com a gente. Nós somos os pobres e Ele distribuiu toda a sua riqueza com a gente. E nos deu o direito, sabe de quê? De ter uma vida eterna ao lado dEle. Nos deu o direito, sabe de quê? De um dia andar em ruas de ouro. Não sei se são de ouro de verdade. Eu acho que talvez ouro seja a coisa mais parecida que tem nessa terra. Que o homem conseguiu comparar. Eu acho que deve ser muito mais bonito do que ouro. Eu acho que o mar deve ser muito mais bonito do que de cristal. Sabe? Foi isso que nós recebemos. Foi essa a nossa parte nessa herança dividida. Sabe? É a possibilidade de andar por ruas de ouro, de nos assentarmos no trono com o Senhor, de nos encontrarmos face a face com Ele, de estar permanentemente, para sempre, na presença do Senhor, sabe? Onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, onde não haverá tristeza, onde não haverá mágoa, nem pecado, nem sujeira, nem nada que não seja a presença do Espírito Santo de Deus, sabe? Essa é a nossa porção, essa é a nossa, essa é, sabe o quê? A migalha que caiu da mesa dos filhos, que os cachorrinhos comeram, porque é pela misericórdia, é por graça, é por amor. Então eu espero que você tenha entendido um pouquinho nessa noite mais do que é a graça. Graça é quando você abre mão do que é seu por direito e distribui com quem não merece. Isso Jesus fez e isso a gente precisa fazer. Pegar o nosso direitinho, guardar no bolso, botar de lado e dividir com quem não merece. Não é com o bom, não é com o rico, não é com o afamado, não é com o bem parecido, é com aquele que não merece. É estender a mão para quem não merece. É ir lá na sarjeta e levantar o que está sujo. É ir lá na cidade dos leprosos e tocar os leprosos e curar. Sabe? É ir lá na viúva, que além de viúva perdeu seu único filho, e ressuscitar e transformar aquela vida, transformar aquela família. Gente, é transformar, é multiplicar pão para alimentar uma multidão. É tudo que Jesus fez. É mais do que a nossa obrigação. É o desafio que nos está proposto. De graça receber e de graça dar. Para que a nossa porção nessa divisão de bens e de heranças seja a vida eterna. E eu trouxe uma música, um clipezinho aí, Wesley, para vocês que fala da sua herança, a sua partezinha, a partezinha que ficou para você, depois que Jesus distribuiu com cada um de nós esse direito que era só dele, que agora é nosso, pelo sangue de Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor.